enganador. Jacó sonhou muitas vezes. E muitas vezes Deus falou com Jacó por sonhos. E nesse dia, Jacó lutou com um anjo, e a Bíblia diz que até de manhã, e disse o anjo: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E aí que é importante essa parte, porque pela primeira vez, ele se identifica como verdadeiramente ele é. E ele disse Jacó, que significa enganador. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevalecestes. E com os homens prevaleceste. O que isso quer dizer? Deus mudou o nome de Jacó. De enganador, ele passou a ser príncipe de nações. É assim que Deus faz conosco. Muitas vezes a nossa família, ou algumas pessoas, ou nós crescemos achando que somos o patinho feio, que somos o menos querido, que somos menores do que os outros. E Deus, ele faz isso conosco. Ele muda o nosso nome e ele nos transforma completamente. Ele tirou o nome de Jacó de enganador e mudou para príncipe de nações. É uma honra muito grande. Vamos orar. Jesus amado, eu te exalto, Senhor, e que o teu nome, Pai, seja exaltado e glorificado. Senhor, tu não precisas de ajuda do homem para curar e para libertar, porque tu és onipotente, Senhor. Mostra o teu poder e a tua misericórdia ao teu povo hoje, Pai, e fala conosco nessa manhã. Senhor, essa mensagem é de libertação e de transformação, Senhor. Transforma as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. À medida que o tempo vai passando, todos nós, sem exceção, passamos por crises existenciais, como Jacó. Há perguntas que todo ser humano faz a si próprio. Cada um de nós é obra-prima de Deus e é único. Não há outro igual a você em nenhum lugar do mundo. Nossas impressões digitais são a prova disso. Deus criou cada um de nós diferentes uns dos outros. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas em todo o mundo, e a sua impressão digital é única. Isso significa que você é original. Deus não quis fazer dois de você. Deus não quis fazer dois Esaús. Deus quis fazer um Esaú e um Jacó, porque o Jacó era importante e fundamental para Deus. Deus não quis fazer duas Marinas. Deus quis fazer uma Luísa e uma Marina, porque a Luísa é fundamental para Deus. Deus não quis fazer duas Veruscas. Deus quis fazer uma Verusca e uma Verônica, porque a Verônica também é fundamental para Deus. Então é isso que nós temos que ter em mente. Nós somos originais. Deus soprou barro e nos criou. Eu e você saímos de dentro de Deus. Você é a imagem de Deus. Deus usou duas matérias-primas para fazer você: o barro e o sopro divino. E dentro de mim e de você tem o sopro de Deus. Não é qualquer coisa, é o sopro de Deus. Mas todos nós temos os nossos vales. Hoje vamos falar sobre o único homem na Bíblia que tinha 3 nomes. Nós acabamos de ler na Bíblia sobre as 3 fases e os 3 acontecimentos na vida de um homem que tentou superar as crises na sua vida. As crises da vida se resumem a 3 perguntas: quem sou? Por que eu estou aqui? O que é que vai ser de mim no futuro? Todos nós nos perguntamos isso porque começamos a pensar no amanhã quando não deveríamos, porque a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Mas o ser humano não pensa assim, e nós nos preocupamos todos os dias com o dia de amanhã. Olhando para, só lembrei da Valentina, olhando para a vida de Jacó, vemos que ele teve um irmão gêmeo. E quando viram que ele puxava o calcanhar do irmão para que o irmão não saísse primeiro, o que não aconteceu, né? Ele falhou, segundo algumas pessoas comentaram, porque Esaú nasceu primeiro, aí colocaram o nome dele de Jacó. Jacó significa aquele que passa por cima, enganador.
Já pensou? Chamada. Jacó, presente. É o mesmo que responde. Enganador, eu. Aquele que passa por cima, eu. Trapaceiro, eu. Imagina o que isso foi gerando na mente desse rapaz. Imagina você ter um filho e colocar o nome dele de trapaceiro. Era assim. Chamada. Trapaceiro, eu, presente. Deve ter sido horrível a pessoa crescer com esse estigma. Suplantador, desonesto. Tudo isso porque o que nascia primeiro, o primogênito, herdava, quer dizer, quase tudo, né? Mas o que é que um bebê, dentro do ventre de sua mãe, sabe da vida ou do direito de primogenitura? As pessoas davam o nome da criança baseado em um acontecimento ligado ao nascimento da criança ou alguma característica específica da criança, como foi o caso de Esaú, que era peludo. Esaú significa homem peludo e másculo, assim, olha, que é uma pintura de Esaú e Jacó, e Esaú era exatamente assim, ruivo e muito peludo. O irmão de Jacó era peludo e por isso seu nome era Esaú, significa viril, másculo, peludo, mas Jacó era liso, não tinha pelos. Para o judeu, nascer homem é muito importante e eles se orgulham disso. E eles agradecem a Deus por terem nascido homens. A mulher só tinha valor se podia gerar filhos. Se ela fosse estéril, ela não valia nada. Em muitas civilizações, né, mais remotas, as coisas ainda acontecem assim. Mas além do menino ter nascido nessas circunstâncias, ele não tinha os traços típicos de um macho. Um homem peludo, viril, ao contrário de Esaú. Aí eu imagino que quando chegava a casa e perguntava pelos filhos, o pai chamava o primogênito. Vem cá, Esaú, viril, macho. E depois chamava o mais novo. Vem cá, enganador. E isso, a criança foi crescendo e aquilo foi impregnando a mente de Jacó. E ele foi se sentindo menor do que o outro. A autoestima de Jacó foi implodindo dentro dele. E ele cresceu com traumas. Já na infância, ele teve crise de identidade. Ele viu o pai aplaudir o outro, que era caçador, peludo e tinha fama de viril. E o pai amava mais o primogênito do que a ele. Isso está lá em Gênesis e diz assim: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. E o pai não escondia essa predileção. O pai não